Aleluia! Hoje é domingo de ceia, culto, ministério, restauração da noiva, culto online. Que o Senhor abençoe a tua vida. Nós hoje vamos falar sobre aliança, sobre o sangue da nova e eterna aliança. Uma das coisas que nós precisamos entender é a situação do homem. Qual que é a situação do homem? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas, elas não têm interesse em morrer. Elas aprenderam a valorizar tanto essa vida, que elas não têm noção que a vida aqui é curta e que nós estamos prestes a morrer a qualquer momento e seguindo-se o nosso destino. E o nosso destino, ele não é bom, mas Deus providenciou um meio para que nós escapássemos de um futuro terrível que está por acontecer. Agora, uma coisa que eu quero te explicar é que aqui, nessa palavra, existe, querido, o manual da nossa vida, a da nova vida em Jesus. Esse livro aqui, ele não é para quem não é salvo. A pessoa salva, ela precisa ouvir o Evangelho, reconhecer que ela está condenada e é pecadora e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Depois, ela vai buscar a solução das suas coisas, que ela tem direito em Cristo Jesus. Na Bíblia, querido, como documento de posse, ainda fala que nós temos uma herança. E aqui está tudo registrado, o que é nosso direito. E a Bíblia diz que eu também, nesse livro aqui, é feita uma aliança, para que eu tenha direito. E desfrutando, eu faço um contrato, uma aliança. E é sobre essa aliança que eu quero falar nessa noite. Aliança que nós temos que ter com Jesus, o Senhor. Por que que o homem passou a ser condenado? Porque o anjo, querido, condenado, enganou o homem, e o homem submeteu a sua própria vontade, sendo enganado pela serpente, pelo diabo, e o diabo, como ele tem o seu futuro garantido, ele traz todo aquele que se afasta de Deus a ser manipulado, articulado por sua artimanha, ao qual a Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo, o príncipe das potestades dos ares, o qual governa os filhos da desobediência. Mas os filhos de Deus ele não governa. Os filhos de Deus foram comprados para serem sacerdotes, para implantar o reino de Deus aqui na terra, para saquear do mundo cidadãos para o céu. O mundo jaz no maligno. Toda essa nossa vida aqui, essas coisas que foram estruturadas aqui, a Bíblia diz que Deus vai queimar tudo e vai trazer à existência novo céu e nova terra. E o que Deus quer, querido, é que nós possamos ir morar com Ele, morar na eternidade com Ele. O Senhor está mais preocupado com a tua morte do que com a tua maneira de viver. Mas a tua maneira de viver, querida, é muito importante para Ele. Por quê? Porque isso vai determinar com quem você vai morar. O que Satanás é hoje? Satanás hoje, querido, lá em Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Satanás, ele se opõe diante de Deus contra nós. Hoje é assim que Satanás, ele se opõe. Na era da igreja, e sempre foi assim. Pode ver que lá no livro de Jó, Satanás apareceu diante de Deus, de rodear a terra. Para quê? Para reclamar que Jó estava sendo abençoado. Então Satanás, ele fica de dia e de noite nos acusando diante do nosso Deus, do nosso Pai. Tudo para que ele possa executar aquilo, querido, que é dele, próprio dele. O mal vem dele, a dor vem dele, a maldição vem dele.
tudo que o homem recebeu de sentença veio por causa de que Satanás era sentenciado nisso. E aí o que Deus fez? Deus, Ele colocou Jesus, querido, para vir aqui na terra e resolver esse problema para nós. Como que Jesus resolveu? Talvez você seja da minha era, né? Há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje a Carmen está aqui com a gente para arrumar a ceia. Ela lembra disso. Todo lugar, na novela, na televisão, falava assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Os crentes novos hoje parou de falar isso. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Amado, você já parou para estudar por quê? Para você dar valor a alguma coisa, você precisa entender por quê. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele é justo, não pode deixar de punir o pecado. Mas Ele precisou dar um jeito de livrar o pecador por causa do teu grande amor. E aí, a Bíblia fala assim que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Hoje é domingo de ceia. E olha bem, o sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança. E eu quero falar para você como é que Satanás, ele cobra isso de nós. Então vamos supor assim, Satanás ele tem que executar a sua obra. Mas ele não pode executar, querido, se não houver uma permissão na palavra. Essa palavra aqui, Satanás obedece ela mais do que os crentes. Satanás, ele é um cachorrinho controlado na coleira de Deus. E a palavra de Deus é que permite Satanás, que ele pode fazer o que ele não pode fazer. E Satanás, ele cobra, ele acusa. E precisava, querido, de um intercessor lá diante de Deus. Então, quando Jesus ele subiu aos céus, ele sentou à direita do Pai, e hoje ele intercede por nós. Então, a todo instante, o que Jesus está fazendo lá no céu? Por que ele não ficou conosco aqui na terra? Ele subiu lá no céu para ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. E o sangue de Jesus, querido, ele fala alto no tribunal. Toda vez que um pecador se arrepende, ele fala: Pai, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Satanás, ele fala assim, mas ele está pedindo perdão, mas ele pecou. Jesus vai falar assim, o meu sangue foi derramado para a remissão dos pecados dele. Eu paguei pelos pecados dele. Ele tem direito. Porém, querido, olha bem, sem arrependimento, não tem como você validar essa intercessão de Jesus. Pensa comigo, olha bem. Você pega e fala: Pai, eu pequei contra ti, me perdoa. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Aí você acredita no sangue, o Satanás sabe que isso é verdade e tal, mas você sai dali e continua pecando. Então o que está acontecendo? Você pediu perdão, mas não se arrependeu, logo volta-se a sentença. E para cada tipo de sentença de desobediência, existe um mal agindo. O primeiro mal que o homem ele recebeu na desobediência, ele se afastou de Deus, afastou da comunhão de Deus.
Logo após veio as maldição. A terra começou a produzir espinho. A mulher deu parto com dor. O homem saiu do jardim do Éden. E o homem começou a ter tempo de vida limitado. Então, aí começou a vir a enfermidade, logo houve homicídio, logo houve várias coisas que são próprias das obras das trevas, né? Do governo de Satanás. Eu quero ir para a Bíblia. Vamos lá. Eu quero abrir em Hebreus 9, 13 e 14. O sangue de bode e de touros, as cinzas de bezerro queimada, são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagina então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, Ele ofereceu a si mesmo, a Deus, como um sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro. Olha bem, repita comigo você que está em casa. Nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Então o que aconteceu? Quando nós estamos sem Jesus, nós estamos separados de Deus. O sangue de Jesus ainda não vale para nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos Jesus como Senhor e somos batizados, o sangue de Jesus tira toda a culpa, nos faz inocente. É isso que está dizendo aqui. E não é mais como o sacrifício antigo, porque os homens iam buscar Deus e para ter comunhão eles precisavam derramar sangue. Aquele sangue dava direito a eles terem aquele momento de comunhão, de culto com Deus. Aquele sangue de bezerros, de bode. E para a purificação do povo, eles misturavam aquele sangue com água e aspergia sobre o povo. E de ano em ano, nas festas, eles faziam sacrifícios para poder ter um momento com Deus. Toda vez que ia haver um culto, alguém tinha que oferecer um sacrifício, tinha que ser derramado sangue, para que o homem pudesse ter comunhão com o eterno, comunhão com o mundo espiritual. Ele precisava derramar sangue. Mas agora, não. Agora Jesus derramou de uma vez só o sangue dele e nos comprou, nos redimiu. Glória a Deus. Também em Efésios 1:7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isso é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Olha bem, pelo sangue de Cristo, nós somos libertos. Os nossos pecados são perdoados. Maravilhosa graça. Vamos em Romanos 3:25. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Nós somos, olha bem como é interessante, nós somos justificados
nós somos justificados. O que é? É justo o preço. O salário do pecado é a morte, então Jesus veio, morreu por nós. É um preço justo. Nós somos redimidos, quer dizer, não há mais condenação para nós. Nós fomos resgatados da maldição. Glória a Deus. Colossenses 1,14. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Querido, eu acho que eu não falei bastante aqui já sobre o sangue. Eu quero que você entenda que tudo isso que Deus fez tinha um propósito. Isaías 53, versículo 5. Agora eu quero te falar o poder do Evangelho. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse Evangelho, ele é para salvação. Porém, você tem que saber separar as coisas. É andar em Cristo que esse direito permanece. Muitas pessoas recebem o milagre e a bênção quando elas estão vindo para Cristo. E o Senhor faz o milagre. Mas, querido, o poder e o milagre e o direito está em permanecer em Cristo. Está em seguir a Cristo. Está em construir sua casa em Cristo. Esse evangelho, querido, que as pessoas vêm na igreja, recebem Jesus, são curados. Isso aí, querido, é para chamar as pessoas para viverem. Quando o poder de Deus se manifesta, é para o crente velho criar vergonha na cara, pegar firme com Jesus, porque o que ele está perdendo é aquele poder agindo ao seu favor. Nós precisamos daquilo que Jesus conquistou na cruz. Não é só na igreja, nós precisamos lá no nosso trabalho. Nós precisamos no nosso casamento. Nós precisamos do que Jesus conquistou na cruz, na sociedade, na cidade. Nós precisamos do que Jesus conquistou na cruz no governo, nas autoridades, nas escolas, na economia. Nós precisamos do que Jesus conquistou na cruz, querido, na nossa vida pessoal, nas nossas emoções, sentimento. Olha bem, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Coisa bem interessante agora, vou te falar quatro coisas que o sangue de Jesus nos redimiu, nos comprou, nos resgatou, ao qual ele pode, pela nossa fé em Jesus, no sangue dele derramado por nós, nós podemos ter direito em Cristo Jesus. Por que eu falo que a coisa mais errada que eu estou vendo é os crentes viverem com medo do coronavírus, com medo da morte, com medo de enfermidade? Eu fico perguntando para mim mesmo, o que fizeram com o sangue de Jesus? O que os crentes fizeram com o sangue de Jesus? O que os crentes fizeram com a fé? O que fizeram? Será que guardaram ela? Porque nessa provação que nós estamos vivendo, não é para usar a nossa fé? Querido, a fé, ela é provada. E o mundo agora está sendo provado. O crente, ele tem que se mostrar aprovado. Você pode falar assim, mas tem homens de Deus e mulheres de Deus que morrem. E daí? Para nós morrer é lucro. Então nós não temos que ter medo. Outra coisa,
só vai acontecer o que Deus permitir. Se o Senhor não permitir, não acontece. Se você for firme no Senhor, querido, o Senhor vai fazer todas as coisas contribuir para o teu bem, até mesmo morrer. Não tem que ter medo. O perfeito amor de Deus por nós, querido, se nós o aceitarmos, Ele lança fora todo medo. Eu fico perguntando, estão todos sendo aprovados ou reprovados? A fé, ela é para ser praticada nesse momento. Esse momento, querido, que estão ameaçando a circunstância, o coronavírus, a injustiça social, está sendo massacrando a nossa alma. É a hora de nós termos fé. O que fizeram com o sangue de Jesus? Pois eu vou, querido, te dizer uma coisa. Nós deveríamos estar adorando a Deus como nunca, firme na igreja como nunca, contribuindo como nunca, trabalhando como nunca, não ficando à mercê da circunstância, mas sim, querido, se dedicando ao Senhor para que o Senhor possa dirigir a nossa vida. Eu nunca tive um ano tão bom. O ano passado foi o melhor ano da minha vida, agora está perdendo para esse. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu li muito a palavra, li bastante e estou lendo ainda, quero aprender mais. Porque a minha fé, querido, quando ela é provada, é a hora de eu prosperar. E eu vou te falar, olha bem, quando Satanás vai falar para o nosso Deus, né? Ó, o Trovate está pisando na bola nisso. E Jesus vai falar assim, não, mas as orações dele chegou até mim, ele contou isso para mim. Satanás falou assim, mas eu tenho que executar porque ele praticou o mal. Não, eu paguei o preço. O primeiro preço que Jesus pagou foi no Getsemane. Eu não tenho mais, querido, que andar com preocupação, com angústia, com dor, com depressão. Porque o primeiro salário do pecado foi que Adão deixou de fazer a vontade de Deus e fez a sua vontade. E Jesus lá no Getsemane, ele falava assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus, que dele suou gotas de sangue. Imagina o tamanho da angústia. E naquele momento ele estava se angustiando, ao ponto, querido, que toda a pele dele começou a suar gotas de sangue. Aquele sangue, querido, foi a primeira moeda paga pela angústia, pela dor. Você já notou que quando nós estamos angustiados, tristes, amargurados mesmo, parece que todo o corpo está ruim? Aí, querido, você tem que tomar posse pela fé. Eu mudo meus pensamentos, eu começo a buscar Deus, o seu Espírito. A Bíblia diz que é pelo sangue de Jesus, pelo Espírito eterno. Eu começo a buscar o Espírito Santo. Olha bem, eu tenho comunhão agora com o Espírito. E Jesus, ele venceu. Tem uma coisa, querido, na Bíblia, que fala sobre o sofrimento do crente. O sofrimento do crente é ele abrir mão da sua vontade por amor ao Evangelho, para a redenção das pessoas. O sofrimento do crente é assim, ó, suponhamos que o Brasil vire um comunista. Então o sofrimento do crente, ele vai ser perseguido por causa do Evangelho. O sofrimento nosso, querido, é por causa da obra. Não é por causa das circunstâncias do mundo externa. Em momentos, querido, de tristeza e de decepções muito fortes, os irmãos que me acompanham já viram. Eu começo a buscar Deus, que Deus entra na unção do riso. Eu rolo, chega a dar dor de barriga de tanto rir. E a tristeza e a decepção vai embora. Por quê? Porque o Espírito Santo arranca tudo. E essa comunhão, eu só tenho direito nela por causa do sangue de Jesus.
Se fosse no Velho Testamento, eu ia ter que matar alguns boi, alguns touros, e não ia chegar nem perto dessa redenção maravilhosa que é feita pelo Espírito Eterno. A segunda vez que Jesus, ele derramou sangue, foi quando coroaram ele com coroa de espinho. Digam comigo, espinho. Olha o que Deus falou para Adão: a terra produzirá abrolhos, espinho, e você vai ter que lavrar a terra. E o espinho, querido, na cruz. Então quer dizer, já viu que nós andamos às vezes preocupados, ansiosos com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Então olha bem, é na cabeça. Então o espinho cravaram em Jesus e o sangue correu. Sofrimento, dor, dificuldade para ganhar, luta, inadimplência, prejuízo, falência. O sangue dele foi derramado pela segunda vez. A terceira vez que Jesus derramou seu sangue, tiraram toda a sua roupa. A coroa de espinho também, é porque também é a dignidade do homem. A coroa de espinho também trouxe para o homem o que? A rejeição, como é que fala? O complexo de ser inferior. O homem, ele começou a se sentir humilhado. Pode ver que eles humilharam Jesus. Então ali Jesus estava derramando seu sangue para nós termos direito, querido, de não mais sermos humilhados. Depois, eles também arrancaram a roupa de Jesus e chicotearam, cuspiram nele, chicotearam ele, até que as costas dele que ele ficasse cheio de feridas. E o sangue de Jesus era aspergido para tudo quanto é lado, quando ele levava aquela chicotada. E ele foi ferido por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas dores. E por último, Jesus foi para o madeiro. E lá, ele pregado naquela cruz, a Bíblia diz assim: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O soldado chegou com a sua lança e jogou do lado dele a flecha, e ali saiu sangue e água. Lembra que no Velho Testamento o sangue era misturado com água e era aspergido sobre a humanidade. Em Apocalipse diz assim: Jesus, ele comprou todas as nações, todas as tribos e línguas têm direito de serem redimidos por esse sangue, resgatado por esse sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Esse, querido, sangue, quando nós estamos aqui fazendo a ceia, esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Nós temos que todos os dias lembrar do sangue de Jesus. Todos os dias lembrar, querido, que toda maldição que ela recai sobre nós é falta de Jesus. Esses dias postaram para mim uma coisa que eu postei faz muito tempo. Os seus problemas estão aonde falta Jesus. Aonde falta Jesus, ali está o teu problema. Aonde falta, querido, Jesus, ali está o teu problema. Porque quando Jesus entra, ele entra pagando
a conta e colocando a casa em ordem. Entregar a vida para Jesus, querido, é como se você tivesse uma empresa, uma vida falida, e você arruma uma pessoa para ser seu sócio. Só que você entrega uma coisa todinha quebrada, sem direção, sem futuro para aquele sócio. E Jesus entra no seu negócio, ele entra com dinheiro, com recurso, com administração e com tudo, para aquilo dar certo. E ele vai administrar aquele negócio de uma maneira ao qual vai ter sucesso. E você vai ser bem sucedido. Ter a vida, entregar a vida para Jesus, que é como você está dirigindo numa estrada, e você não é um bom motorista, e você está cansado, você está com dificuldade de prestar atenção, e você está precisando continuar dirigindo. Então você tem que parar o carro, né? Falar para Jesus sair do lado, pegar o volante, e você vai do outro lado e pode dormir sossegado, que Ele agora vai dirigir tua vida. Por isso nós precisamos abrir mão da nossa vontade e procurar fazer a vontade de Deus. Por isso nós precisamos parar de confiar nas pessoas, em nós mesmos, e confiarmos no Senhor. Por isso nós precisamos confiar não no que nós vamos fazer, mas no que Jesus já fez e está fazendo até hoje. O sangue de Jesus, ele fala de hoje e para sempre. Ele vai falar ao nosso respeito. Lá na eternidade, depois que nós passarmos bilhões de anos que nós tivermos na eternidade, nós vamos ter que olhar para Jesus e falar assim, ó, o sangue de Jesus é que me comprou. O sangue de Jesus é que me deu o direito de estar aqui. E toda vez, querido, que você quiser um favor de Deus, um milagre, por menor que seja, saiba que aquele milagre não veio de graça. Jesus derramou o seu sangue. Toda vez que Satanás vai nos acusar, apresenta o sangue para ele, ele não pode. Ele não tem mais direito. Acabou todo o poder dele. Porque o sangue de Jesus tira todo o poder de direito, o poder de direito legal, de Satanás continuar com a sua sentença. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E ele conseguiu direito legal para isso. Satanás, ele é um promotor, ao qual quer executar toda a maldição. Mas Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso Deus que pagou, redimiu. E foi justo o preço que Ele pagou. Por isso que nós celebramos a ceia. Jesus, antes de ir para a cruz, antes de se entregar, Ele chamou os seus discípulos, pegou o pão e o vinho, e Ele disse assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. E esse é o sangue da nova e eterna aliança. Querido, se eu fizer uma aliança com alguém, de vida por vida, o que Jesus fez? Ele deu a vida dele por mim. E agora, querido, se eu quiser ter aliança com Ele, eu tenho que dar a minha vida para Ele. E quanto mais eu dou a minha vida para Ele, mais eu tenho direito da vida dele para mim. E sabe, nós temos inúmeras necessidades. E uma delas é de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, querido, a dificuldade que nós temos de ganhar, nós temos que orar todo dia e pedir para Deus, confiando no sangue de Jesus, porque Jesus também, querido, Ele derramou o seu sangue para que nós tenhamos
direito de ganhar dinheiro, de prosperarmos. E quando nós entregamos nosso dinheiro na obra de Deus, nós estamos, querido, adquirindo o direito de Deus nos abençoar também. Por isso que eu insisto, eu insisto ao ponto das pessoas darem com fé, com conhecimento, com sabedoria, contribuir na obra, porque quando você faz uma aliança de vida, é vida por vida. Se você não dá alguma coisa da tua vida para Deus, que não dedica primeiro aquilo para Deus, Deus não pode estar naquilo. Mesmo que teu filho pagou o preço, mas você não está entregando. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu dou a minha vida para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e agora eu vou viver para a justiça. Isso é graça. E agora, querido, andando nessa graça, eu tenho todos os direitos. Eu tenho todos os direitos legais no mundo espiritual. Por quê? Porque a minha vida é de Cristo. Cristo é a minha vida. Então você tem que compreender isso. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é manter, é cumprir, é andar na aliança estabelecida. Aqui está escrito como andar. Não é para te condenar, é para te colocar no caminho. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Sabe, amado, uma coisa bem interessante. A obra é de Deus. Se você quiser prosperar na tua vida, faça aliança de prosperidade. Na Bíblia mostra, querido, os homens que prosperavam, eles tinham aliança financeira com Deus. Eles eram dizimista, ofertante. Na Bíblia fala que nunca houve um homem tão sábio e tão rico como Salomão. E Salomão também, querido, ele deu o maior sacrifício registrado para Deus. A maior oferta escrita na história, quem deu foi Salomão. Então, por isso ele era o homem mais rico. Nunca houve igual a ele, nunca haverá outro. Por quê? Porque ele deu a melhor oferta. Ele sempre ofertava a Deus. Nós temos que entender isso. Se eu oferto o meu melhor para Deus, o Senhor vai ter compromisso comigo. Se alguma coisa não acontecer nessa terra, porque não faz parte de um plano amplo para a igreja e para a obra de Deus em termo social, na eternidade tu receberás a recompensa. Uma coisa bem interessante. Você está vendo na nossa transmissão, o Pix, o número da conta, se eu não me engano o número do banco é 748. Se cada um de nós usarmos a provação e passarmos por cima dela e vencermos, o Senhor vai, querido, usar esse momento de provação para fortificar a nossa fé e nos abençoar muito mais ainda. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu queria dar, mas eu tenho vergonha de dar R$1, R$5, R$10. Sabe, amado, teve uma época na nossa história, nosso ministério é muito próspero, mas teve uma época na nossa história que nós estávamos ensinando o poder do pacto, da aliança. E quando alguém vai lá no terreiro, vai em qualquer lugar, e faz uma aliança com uma entidade, ele pode oferecer R$1, não é o valor em si, mas o diabo vai aproveitar de qualquer oferta que fizer para ele, para ter um direito legal de entrar na tua vida. E o nosso Deus tem muito mais poder. Então, se você pegar, querido, e ofertar, ainda que seja R$1, é lógico que você vai usar bom senso, né? Deus vai tocar no teu coração 10, 50, 5, 3. Você vai falar assim, se eu der R$1 para Deus, eu sou um canalha, né? Porque Agora, tem pessoas
que ela não pode dar mais do que R$1, mas ela tem R$1 para dar. Olha, tem um irmão que ele, naquela época, o que ele fazia? Todo culto ele pegava um envelope e ele ofertava para o seu filho, para o sócio do seu filho, e tinha outros irmãos também. Querido, logo o filho dele montou empresa, o sócio dele também, eles montaram uma empresa. Estou falando sócio porque eles não eram ainda, mas ficaram sócios. E para os dois que ele ofertou, eles ficaram sócios. E logo aquele menino tinha moto, tinha carro, ganhava muito bem. E quando é que ele conquistou aquilo? Ele conquistou quando ele ofertava, né? Quando nós fazíamos os propósitos, ele trazia os envelopes. Aí, olha bem, você já viu falar que alguém levou o teu nome e fez uma macumba, um feitiço, um mal para você? Então, imagina se você também pegar e fazer eu vou falar uma boa cumba, né? Fazer uma boa cumba por teu filho, por teu parente. Você fazer uma oração intercessória de aliança com eles. Se você, querido, tirar um dia para vir na igreja, falar, hoje eu vou na igreja só a favor do fulano. Nós estamos tendo adoração todos os dias. Você pode falar assim, não, eu em vez de ficar me matando e preocupado, eu vou lá e vou fazer uma adoração em favor do meu filho. Então, o que eu quero te dizer? Pense comigo, como Deus vai se alegrar. Se todas as pessoas que são membros do ministério, agora, conseguirem fazer uma transferência, uma oferta, que seja de 1, 2, 10 reais. Vamos supor que seja de uma média de 5 reais cada um. Se nós tivermos uma oferta, é só 5 reais. Mas e se nós tivermos 100 ofertas de 5 reais? Que qualquer um pode dar. Se nós tivermos 100 Pix ou depósito de 5 reais, quanto vai dar? Faz a conta aí para mim. Vai dar 500 reais. Então, não é pouco. Às vezes a pessoa fala assim, é melhor dar pouco do que nada. É melhor honrar a Deus com pouco do que nada. Eu faço uma oferta todo culto. Por quê? Porque eu aprendi na palavra, nunca ir na casa de Deus, na presença de Deus, de mãos vazias. Por isso, eu tenho certeza que Deus abençoa minhas finanças. Por isso eu tenho certeza que eu sou próspero. E quando, querido, a minha vida financeira ela está mais difícil, que está mais difícil de dar, é a hora que mais eu tenho que vigiar e ofertar. Porque cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de eu crescer um pouco mais. Nós não temos que sofrer as maldições, nós temos que tirar proveito das circunstâncias e chamar à existência as coisas como se já fossem. Então nós temos que aprender esse negócio de aliança. Agora, querido, olha bem, Cristo morreu por mim, para que eu viva por Ele. Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai e intercede por nós. E agora, querido, nossos atos estão sendo vigiados. Tudo que nós estamos obedecendo a Deus, a palavra, ela é obrigada a se cumprir em nós, por causa do que Jesus fez. Satanás não tem o direito mais de segurar nossas bênçãos. Sabia que ele é até obrigado a deixar nós sermos abençoados? Ele é obrigado a deixar nós sermos abençoados. Ele é obrigado também a cumprir o que Deus manda nós fazer para nos corrigir. Ele é obrigado. Satanás, ele não pode mover uma palha se Deus não falar, faça. Se Deus mandar, ele faz, ele faz. Se Deus falar, não faz, ele não faz.
E isso, o nosso Deus tem direito, por quê? Porque Jesus Cristo apresentou sangue no teu lugar, no meu lugar. Só que esse sangue só vale para quem é obediente. Jesus, querido, ele pegou o pão e falou assim: este é o meu corpo que é dado por vós. O corpo de Jesus, ele foi moído. Pegue um pedaço de pão aí na tua casa. Pegue o vinho. Você acredita que na hora que você fizer uma oferta, o próprio Deus vai fazer com que todas as coisas contribuam para o bem em resposta àquela oferta? Só que isso, querido, você só vai ter direito porque Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Satanás pode falar assim: não, mas ele foi preguiçoso, ele foi vagabundo, ele deu calote nos outros, ele não merece, ele está debaixo de maldição familiar, maldição hereditária. Jesus vai falar assim: o meu sangue foi derramado por ele. Esse preço do passado dele está pago. E assim o Senhor vai poder te fazer prosperar. Assim também, querido, olha bem, quando você lembra que o corpo de Jesus, ele foi moído para que você fosse curado. Se você tiver com enfermidade agora, suponhamos você que está com coronavírus, com dificuldade de respirar, está tossindo, está com medo da morte, você falar assim: espírito de morte, sai da minha vida, sai do meu corpo, porque eu tenho o direito de ser sarado, porque essa sentença que veio sobre mim, Jesus levou ela na cruz. Porque a morte, querido, ela não é de Deus. A morte é a sentença dos nossos pecados. A enfermidade também não é de Deus. A enfermidade é a sentença, o castigo pela nossa maldade. Então nós temos direito pelo sangue de Jesus. Então pegue o pão. E você agora tem que saber, querido, que pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. O vinho é o sangue da nova e eterna aliança, a moeda no mundo espiritual, que pagou pelos nossos pecados. Pai, eu declaro agora que este pão, Pai, o pão que o meu irmão está na mão, é o corpo de Jesus. Ao nós comermos desse pão, Pai, ele vai entrar em nós e vai fazer parte da nossa vida. Logo, a cura de Jesus, Pai, será sobre o corpo de todo aquele que comer. Eu declaro um milagre pelo poder do Espírito Santo sobre todo aquele que agora vai comer desse pão, Pai. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo pulmão comprometido, todo rim, pâncreas, estômago, coração, vias respiratórias, cérebro, tudo agora que foi danificado por causa da enfermidade, eu declaro agora que ao comer esse pão, essas pessoas serão, Pai, curadas. E também o seu sangue, Jesus, eu declaro como uma vacina, como anticorpos de toda maldição, em nome de Jesus. Coma, querido. Esse é o sangue que nos comprou. Eu declaro agora que esse é o sangue de Jesus. O sangue da nova e eterna aliança. Jesus, eu creio que o teu sangue me dá direito de eu ser feliz, resgatado de todo tipo de maldição.
eu consagro esse vinho, declaro que ele é o sangue da nova e eterna aliança. Agora, Jesus, por causa do teu sangue, eu posso ler a Bíblia, conhecer os meus direitos e os meus deveres, e também, Senhor, ser usado por Ti, Deus, para trazer salvação a todo aquele que crê, em nome de Jesus. Beba, querido. Glória a Deus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Este é o sangue do nosso Deus, que foi derramado lá naquela cruz. O sangue que fala mais alto do que o de Abel. Sangue de Jesus. Foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Agora você sabe, né, querido, por que que o sangue de Jesus tem poder. Agora você sabe por que que o nome de Jesus tem poder. Porque quando nós falamos em nome de Jesus, Satanás tem que engolir tudo. A obediência, a justiça, o sangue e o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, que está diante do Pai, o qual intercede por nós todos os dias. E tem que engolir também, querido, que nós podemos receber o Espírito Santo por causa do sangue derramado naquela cruz. Nós podemos receber o Espírito Santo, porque a primeira coisa que Jesus fez ao completar o seu sacrifício foi o direito de trazer para nós a comunhão com Deus. O Espírito Santo vir, querido, morar em nós, e nós podermos ter comunhão com Deus, isso só é possível por causa do sangue do Filho de Deus, do sangue do Filho unigênito de Deus. E agora todos nós recebemos por meio desse Espírito o direito de sermos feitos filhos de Deus. Não obedecer, não vir na igreja, não sujeitar, não priorizar o reino de Deus significa rejeitar tamanha graça. A nossa condenação, ela não vai ser mais pelos nossos pecados. Os homens já estão todos condenados, lembra disso? A nossa condenação, ela vai ser determinada porque nós rejeitamos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, abençoa aquele que está nos ouvindo, que a tua glória esteja sobre eles. Pai, que o poder do teu Espírito opere, Pai, curas, muita cura, Pai, libertação, Senhor, de toda a opressão. Deus, o Senhor pode dar força para o teu povo, Pai, para vencer o maligno, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, eu sei que é muito mais difícil assistir o culto em casa do que vir na igreja. Mas domingo que vem, se o Senhor permitir, se tiver tudo certo e for de bom senso, nós vamos estar fazendo o culto presencial de novo. Deus abençoe você. Que essa semana seja uma bênção. Que o Senhor restaure aquilo que foi perdido. Que o Senhor te dê dias produtivos todos os dias dessa semana.
que você saia de todo e qualquer laço de dívida, de problemas, de luta, de dificuldade, que você seja curado, sarado, restaurado, em nome de Jesus, e não vai ficar sequela, em nome de Jesus. Que o Senhor te brinde, que o sangue de Jesus seja a sua vacina, o seu anticorpos contra todo tipo de enfermidade, todo tipo de maldição, todo tipo de miséria, de pobreza, de angústia e de dor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo Bandeirantes, eu abençoo a região, eu abençoo o Brasil, eu abençoo a terra, Pai, que o teu Espírito paire e encha toda a terra com a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.